Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda palestra do ciclo 3. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, que vem nos acompanhando no nosso evento desde maio. Agradecer a Marina por aceitar o convite e quero deixar alguns recados antes da gente começar. Mantenham a câmera e microfone desligados, né, e a comunicação façam pelo chat. E perguntas, né, dúvidas sobre a palestra serão respondidas ao final. Então, a gente vai repassar para a Marina somente ao final as perguntas. Tá? Então, vou falar um pouquinho do histórico da Marina e vou passar a palavra para ela para darmos início. Então, a Marina é engenheira florestal, formada na Universidade Federal do Paraná, é especialista em gestão florestal, mestra e agora é doutoranda em engenharia florestal, também pela Universidade Federal do Paraná. Ela dedica sua pesquisa ao estudo de nanotecnologia aplicada aos recursos florestais. E anteriormente à carreira acadêmica, ela trabalhou com inventários florestais em diversas regiões do Brasil. E atualmente também atua como redatora do blog Mata Nativa. Então, outro aviso que eu esqueci de comentar é que a gente vai passar a lista de presença ao final. E agora eu passo a palavra para a Marina, que ela possa dar início à sua palestra. E mais uma vez, obrigado pelo aceite do convite e uma ótima palestra a todos. Então, obrigada, Matheus. Eu quero agradecer o convite dos organizadores, é um evento bem interessante. Eu estou bem feliz de fazer, nunca participei de algo do tipo e espero corresponder às expectativas do pessoal aí que está interessado. Também quero agradecer a presença de todo mundo, o empenho em tirar umas horinhas aqui para ouvir o que eu tenho para trazer para vocês e espero poder contribuir com vocês. Então, o Matheus já me apresentou, né? Eu vou dar início na apresentação. Vamos lá. Então, pessoal, eu vou falar sobre a nanotecnologia e a engenharia florestal. Então, como o Matheus falou, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu venho estudando sobre lignina e nanotecnologia, nanoligninas. Então, eu vou trazer primeira parte sobre nanotecnologia no geral, exemplos que a gente tem no nosso dia a dia já de nanotecnologia aplicada em diversas áreas, e depois eu vou falar um pouco sobre a área de nano na engenharia florestal, que é o que tem mais interesse para a gente. Então, eu vou começar no básico, falando o que é nano. Então, nano é um prefixo, né? Então, a gente usa esse prefixo para intitular várias outras coisas. Então, ela vem de duas palavras, uma grega, uma latim, muito parecidas, que significam muito pequeno ou anão. Mas na área científica, tecnológica, que é onde a gente está enquadrada, então, nano que está associado a algo que é extremamente pequeno. E então eu trouxe aqui uma escala nanométrica para a gente ter uma ideia de onde a gente está, em que área a gente está trabalhando, né? Então, nanotubos de carbono, por exemplo, ali, entre 10 e 1 nanômetro, é coisa muito pequenininha, proteínas estão nessa faixa, nanopartículas também são entre ali na faixa de 1000 nanômetros a 1 nanômetro. É o que a gente trabalha usualmente. Quando a gente está falando de nano, a gente está trabalhando nessa faixa, de 1000 a 1 nanômetro. E o que é interessante da nanotecnologia? O que eu acho mais bacana dela é a alta multidisciplinaridade que ela tem. Então, a gente vê que nanotecnologia ela pode ser empregada nas mais diversas áreas. E através do controle do tamanho de um material, a gente consegue obter novas funcionalidades. Um material no seu tamanho comum, quando ele passa para o tamanho nano, ele tem uma outra projeção, ele passa a ter novas funcionalidades e a gente pode usar nas mais diversas áreas. Como eu trouxe nessa imagem, que é química, física, engenharia, medicina, agora tem despontado muito, trabalhando com materiais nanos. E a gente tem um vasto campo para explorar ainda. A nanotecnologia é uma coisa nova, não é assim tão antiga, surgiu aí na década de 80 para cá, e eu vou falar depois um pouquinho do histórico. Então, tem muito que ser estudado ainda. E ainda falando sobre essa transformação do tamanho do material, então,
que acontece quando a gente transforma um material do seu tamanho comum para um material nano? Então, a mudança mais significativa é na mudança da proporção superfície e volume. Então, a gente vai diminuir o tamanho daquele material, a proporção de átomos na superfície vai aumentar, e isso faz com que as propriedades daquele material sobreponham as propriedades dele quando ele está no seu tamanho comum. Então, isso traz muita inovação da indústria, porque a gente pode reduzir consideravelmente a quantidade de matéria-prima, de substâncias químicas a serem utilizadas. Inclusive, a gente pode até, quando se trata de um material renovável, que a gente está trabalhando em escala nano, a gente pode até sustentar esse uso na base da sustentabilidade mesmo. A gente está substituindo um material, às vezes, não renovável por um renovável, ou a gente está diminuindo a quantidade de material a ser utilizado. Então, isso significa economia para a indústria, que é algo que eles buscam muito, né? 5%, 10% de material que a gente esteja economizando já é algo muito significativo numa escala industrial, né? E aqui eu trouxe dois conceitos são parecidos, mas são importantes a gente saber, porque diferencia os materiais nanométricos. Então, a gente tem o material nano, ou nano estruturado, né, que ele tem uma dimensão na escala nano, mas ele pode ter as demais, não na escala nano, ele pode estar em centímetros e outras coisas assim. Já a nanopartícula, não. Nanopartícula tem que ter as 3 dimensões dela numa escala nanométrica. E isso influencia a qualidade do material, as suas propriedades. E falei, né, que a nanotecnologia surgiu aí na década de 80, mais ou menos, que a gente começou a ouvir falar sobre isso, 90, mas a nanotecnologia já era utilizada no passado, muito tempo antes, mesmo sem saber. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de nanotecnologia no passado. Essa é uma taça que era utilizada no Império Romano, no século IV depois de Cristo. Ela se encontra agora no museu, mas o legal dessa taça é que ela usou material em nanoescala, foi feita, né, com material em nanoescala, fabricada, e a gente vê aqui, é a mesma taça, verde e vermelha. E por que ela tem essas duas cores, né? A gente vê ela verde porque ela tem nanopartículas de prata. Então, quando uma luz, ela reflete externamente nessa taça, a gente vê ela verde, por causa do tamanho das nanopartículas de prata. E quando uma luz é colocada dentro, ela é transmitida através da taça, a gente vê ela vermelha, por causa das nanopartículas de ouro. Então, esse é um exemplo de nanotecnologia no passado, um uso de material em nanoescala, que a gente tem aí para mostrar. Aí, vindo um pouquinho mais para perto da gente, a gente tem um estudo de 1857 do Michael Faraday. Ele estudou as diferentes cores adotadas pelo ouro devido aos tamanhos reduzidos de partícula. Então, ele observou que se reduzindo o tamanho do ouro, a cor dele mudava. Hoje a gente sabe que até 10 nanômetros o ouro ele se apresenta na cor amarela, como a gente conhece. Mas reduzindo o tamanho dele para 5, 2, 1 nanômetro, essas cores vão variando. Suas propriedades também variam junto, a gente sabe disso agora, né? Então, eu trouxe esse trabalho de 2004, que ele comprovou isso, né? Então, a gente obtém materiais diferentes, controlando o tamanho dele e também controlando a forma. Aqui ele variou nesse trabalho, obteve partículas esféricas, partículas em forma de triângulos. Então, conforme a gente varia o tamanho, a gente tem materiais diferentes, mas a gente variando também a forma, além do tamanho, a gente também possui materiais diferentes com novas propriedades. Não é nada absurdo, não tem uma tecnologia muito absurda, é simplesmente uma redução de tamanho, certo? E também uma pessoa que instigou a comunidade científica, que iniciou ali, alguns consideram ele como o pai da nanotecnologia, foi o Richard Feynman, que em 1959 ele deu um discurso, e ele falou no discurso
sobre as possibilidades do mundo lá embaixo. Então, ele estava falando sobre reduções de tamanho, mesmo sem saber exatamente do que se referia, que agora a gente intitula como nanotecnologia, né? E ele fez a seguinte pergunta: por que não podemos escrever os 24 volumes inteiros da enciclopédia na cabeça de John Finite? Então, na época foi um alvoroço, sim, o que ele falou, mas hoje a gente sabe, a gente consegue armazenar muito mais informação do que isso em pequeno espaço, microchips. A parte da informática com a nanotecnologia evoluiu muito nos últimos anos, né? E aqui tem até o link dessa palestra que ele deu, se alguém tiver interesse, é bem legal de ver. Agora, vindo um pouquinho mais para perto de nós, então, a gente tem que em 74 é que foi criado o termo nanotecnologia. Então, ele foi criado por um professor Norio Taniguchi, lá da Universidade de Tóquio. E depois disso, deu uma adormecida, mas o termo ele foi novamente reinventado, digamos assim, na década de 80, pelo professor Eric Drexler, e ele mesmo usou o termo nanosystems na sua tese de doutorado, né? Foi o título da sua tese, nanosystems, e isso reacendeu o interesse científico na área de nanotecnologia. Mas por que ali por 80 nanotecnologia e os trabalhos começaram a surgir na nanotecnologia, nessa área, né? Então, os responsáveis pelo desenvolvimento da nanotecnologia nas mais diversas áreas foi justamente o surgimento de microscópios potentes. Sem eles, a gente nunca poderia ter noção do que existe, né? Então, surgindo esses microscópios potentes, o desenvolvimento de estudos sobre nanomateriais é que cresceu e começou a aparecer na comunidade científica. Então, aqui eu trouxe imagem de dois microscópios que temos aqui no Centro de Microscopia Eletrônica da nossa universidade, da Federal do Paraná. À esquerda é o microscópio de transmissão e à direita é o de varredura. Então, são equipamentos muito potentes, de alta resolução. Até quem precisa fazer algum trabalho nessa área, eu indico o Centro de Microscopia, eles atendem comunidade externa, o pessoal de lá é muito atencioso, bem competente. E eu trouxe aqui imagens do meu trabalho de dissertação, né, do meu mestrado. Eu trabalhei com lignina, Kraft e Clayson, mas eu trouxe imagens da lignina Kraft. Então, aqui à esquerda, a figura 17 ali, é a microscopia eletrônica de transmissão das minhas ligninas. Então, a lignina Kraft, ela tem como característica formar microesferas, né, nanoesferas. Então, a gente consegue observar o quê com essas análises? Na microscopia eletrônica de transmissão, a gente consegue ver além do material também. Então, a gente consegue ver como o material se comporta, além de ver o tamanho, a sua morfologia. E, para você ter ideia, né, eu trouxe uma imagem de 3.000 vezes o aumento, 8.000 vezes o aumento. Então, sem os microscópios, realmente nunca daria para a gente chegar a esse ponto de detalhamento, né? E do lado direito aqui eu tenho as imagens de MEV das minhas ligninas, a figura D, inclusive, ó, um aumento de 80.000 vezes. Então, e uma imagem boa, a gente consegue observar a morfologia do material, as características dele, se a lignina se agrupa, não, a superfície dela, como que ela é, tamanho do material, principalmente, que é o que a gente quer determinar se realmente estamos trabalhando com materiais nano. Então, se não fossem os microscópios, realmente esses trabalhos nessa área de nano estariam parados, né? Então, nanotubos de carbono. Nanotubos de carbono a gente conhece bem, já ouviu falar, é um produto que deu certo, tem muito emprego de nanotubos em várias áreas, depois eu vou falar um pouquinho disso. E justamente, o primeiro trabalho é do IGIMA, de 1991. Então, não é algo lá que aconteceu há muito tempo atrás, é relativamente recente.
Então, falar um pouquinho sobre os nanotubos de carbono, eles são formados por arranjos hexagonais de carbonos e vão originar pequenos cilindros. Então, esses cilindros, eles têm diâmetros na casa de nanômetros, mas o comprimento deles pode ser até acima de vários centímetros. E os nanotubos de carbono, eles têm dois tipos, né? São categorizados em duas classes. Os single walls, que é de parede simples, e o multi de múltiplas paredes. Diminuindo isso, ele obteve nanotubos de carbono tanto single wall como multi-wall. E nesse trabalho já de 94, um pouco depois, ele mostrou que os nanotubos de carbono não necessariamente precisam ter um formato reto, né? Eles podem ter também outras conformações, como o helicoidal. Aqui falando um pouquinho mais sobre a geometria dos nanotubos de carbono, só para vocês saberem, né, existem 3 tipos de geometrias de nanotubos de carbono, conforme a folha de grafite é enrolada. Então, a folha de grafite pode ser enrolada em diversas posições, e assim a gente acaba tendo os nanotubos de carbono armchair, o zigue-zague e o quiral, como eu mostro aqui na imagem, dá para observar melhor como que ele fica, depois de enroladinho. E então, a gente tem que, todos eles têm propriedades eletrônicas muito boas, mas dependendo desse tipo, por exemplo, o zigue-zague e o quiral, eles são metálicos ou semicondutores. Já o armchair, eles vão ser apenas metálicos. Então, conforme o objetivo da indústria, o que ela precisa produzir, quais características ela quer e propriedade para aquele produto dela, então ela vai fabricar um ou outro tipo de nanotubo de carbono. Então, aqui eu trouxe algumas aplicações dos nanotubos de carbono, que a gente já conhece muito. Então, o nanotubo de carbono, ele tem aqui alta resistência mecânica e condutividade metálica e térmica extremamente elevada. Então, isso faz com que os nanotubos de carbono tenham um valor agregado muito alto, tenham sido empregados em diversos produtos, mas principalmente em produtos que têm um valor mais alto, um valor realmente agregado, como na área automobilística, que a gente conhece muito bem, carros, motos esportivas principalmente, na área de comunicação, celulares, telefones, para ter uma resistência maior à queda, impactos com relação à água. Também tem sido muito usados nanotubos de carbono para aditivos de materiais poliméricos, aplicações biotecnológicas, adsorventes de metais pesados e influentes, na área da medicina, a medicina utiliza muito, materiais esportivos também, né, como por exemplo, raquetes de tênis, precisam ser mais leves, mais resistentes, isso melhora o desempenho do esportista, entre outras muitas aplicações. Também vou falar agora um pouquinho de nanotecnologia do dia a dia. Outras coisas que a nanotecnologia já tem sido usada, aplicada, e às vezes a gente nem consegue pensar, né, se perceber disso. Então, eu trouxe aqui como primeiro exemplo o nanocomposto de sulfato de titânio. Ele serve para quê? Ele é um exterminador de micróbios e tem sido utilizado dentro de reservatórios de água, de bebedouros. Então, a água que está ali, já foi filtrada, ela não vai se contaminar enquanto estiver parada dentro do bebedouro, justamente por causa desse nanocomposto. E a nanoargila? Ela blinda os núcleos das bolas de tênis. Então, isso mantém o ar preso dentro da bolinha e faz com que a bolinha quique mais durante as partidas de tênis, o que é interessante e importante, né? Seguindo à frente, formulações fotoprotetoras com nanopartículas. Então, a gente sabe que existem 2 tipos de filtros solares, são os químicos e os físicos. Os químicos utilizam materiais orgânicos e os físicos inorgânicos. Tanto um quanto o outro pode utilizar nanotecnologia ao nanoencapsular as moléculas que absorvem a radiação UV. Então, isso faz com que essas fórmulas sejam liberadas de forma mais lenta, o protetor tenha uma eficiência maior de tempo, dure mais, né? Não tem que ficar reaplicando tantas vezes. E uma pegada agora que
né, a gente vê os consumidores buscando são ativos naturais nos filtros solares, mas também cosméticos em gerais. E essas nanopartículas, elas podem ser carregadas com esses materiais orgânicos, esses ativos naturais, não só para proteger dos raios ultravioletas, mas também para dar emoliência, antioxidante, mas tem uma indicação, né? Então, esses materiais nanoestruturados, eles têm que estar na faixa de 100 a 1000 nanômetros, para que não haja risco de permeação cutânea. É só uma recomendação. Outra coisa interessante, que eu fui buscando coisas atuais para vocês, de uso de nanotecnologia, tudo isso vocês acham facilmente na internet, é a Petrobras. Então, a Petrobras, ela tem utilizado nanotecnologia para extrair óleo e gás. Então, eles criaram um material, um nano, que eles chamam de espartano. Então, ele tem uma consistência líquida, quando ele está em ambiente mais frio, mas quando ele chega num ambiente de temperatura mais alta, ele se torna gelatinoso, devido às suas nanoestruturas. Então, o que é interessante para eles? Eles precisam que esse material passe pela tubulação até chegar nos poços. Enquanto ele estiver na tubulação, ele não pode criar essa textura gelatinosa. Então, só quando ele chega no poço, ele torna-se gelatinoso e ele vai bloquear os canais de falhas e fraturas nas rochas. E isso faz com que o petróleo não se acumule ali e seja melhor aproveitado, não tenha perdas no processo de extração de petróleo. Então, isso significa ganho para a empresa, né? E também eles têm nanocápsulas com produtos químicos. E essas nanocápsulas eles utilizam para transportar ácidos até os poços também. E esses ácidos, se eles fossem transportados diretamente pelos tubos para chegar ao seu destino, eles iriam danificar as estruturas. Então, as nanocápsulas fazem com que o material fique retido ali até chegar no lugar certo, para daí fazer a liberação. Aplicações na engenharia civil. Então, aqui a imagem não ficou muito bacana, mas a gente tem que os nanomateriais, eles podem ser aplicados nas mais diversas áreas dentro da engenharia civil, como resistência e durabilidade de cimento, melhorar desempenho de isolamento térmico e acústico também. Revestimento com capacidade de autolimpeza e mudança de cor nos vidros, nas janelas, isso é muito interessante. Autolimpeza, quem que quer ficar limpando vidro, né? Uma beleza, uma coisa dessa. E materiais com capacidade de autorregeneração. Então, aqui tem muita opção, tem muita coisa sendo estudada e desenvolvida com relação ao meio ambiente. Então, no meio ambiente, praticamente a nanotecnologia ela é utilizada para fazer limpeza de água. Então, eu trouxe vários exemplos de materiais nanos que são usados com essa função. Então, nanopartículas de dióxido de titânio, e é muito utilizado para a limpeza da água, porque ele tem fotoestabilidade, fotocondutividade, ele é de fácil acesso, baixo custo e não é tóxico. Outro material utilizado são as nanopartículas de prata, que ela previne micro-organismos na água. E já as nanopartículas poliméricas são usadas para o tratamento de águas residuais. E também temos as nanopartículas de bisulfureto de molibdênio. Então, essas já são usadas para dessalinizar a água, filtrar e dessalinizar, tirando o sal, né? Então, isso é uma coisa bem legal, bem importante. A gente sabe que o mundo sofre com a falta de água doce potável, né? Então, ela é uma opção para dessalinização da água. Já na área de alimentos, a gente tem lançamentos do Senai. Então, o Senai, ele desenvolve materiais nanos, né? Então, eles desenvolveram sachês de suplemento alimentar em pó, para ser adicionado em água, com nanocálcio, nanoferro e outras coisas mais, né? Então, eles podem ser feitos chá, suco, shakes. Então, isso é bem interessante. E outra coisa que eles desenvolveram também foi o ômega 3 em pó, na escala nano, né? E ele se tornou algo extremamente estável,
manipulável, sem o gosto e sem o cheiro que muitas pessoas reclamam, né, do ômega 3, com vitaminas, e então ele pode ser utilizado em alimentos e em bebidas. Então isso é bem interessante e está sendo lançado agora. No setor de bebidas industrializadas também se utiliza nanotecnologia. Então, eles utilizam muito nanocápsulas de polímero biodegradável resistente ao calor. Então, essas nanocápsulas elas vão proteger as vitaminas e proteínas das bebidas. E também utilizam nanocompostos nas embalagens, né? Então, utilizando esses nanocompostos de dióxido de carbono, isso vai aumentar a vida útil das bebidas. E, além disso, eles conseguem economizar não utilizando vidro e não utilizando latas que são mais caras. Então, isso representa economia para a indústria de bebidas, né? Roupas que controlam o calor, o odor e repelem insetos. Então, tem uma empresa, a Nanox, ela faz produz esse tipo de roupa. Em relação ao controle de calor, eles usam microesferas de vidros ocas recobertas por filmes nanoestruturados e transparentes de óxido de zinco, alumínio ou titânio. E eles são capazes de diminuir até 6,5 graus a temperatura. Então, isso é muito importante, por exemplo, para um trabalhador que precisa estar com uniforme, trabalha, sei lá, por exemplo, numa caldeira, numa indústria que é muito quente, a gente sabe que o calor incomoda, aí tem os EPIs, conforto para o trabalhador. Por exemplo, numa casa onde bate muito sol, digamos, durante a tarde toda, está muito quente, você aplica esse material na cortina da sua casa. Você tem uma cortina com nanotecnologia, aí você pode fechar e diminuir um pouco daquele calor, melhorar o conforto do ambiente. Então, tem várias aplicações interessantes nessa área. Controle de odor. Então, nanopartículas à base de prata, zinco e cobre, que têm propriedades bactericidas, antimicrobianas e autoesterilizadoras. Outras propriedades interessantes aí, bastante pessoas sofrem, às vezes é um problema mesmo, e essa é uma possibilidade de controlar, a nanotecnologia em favor da saúde também, né? E proteção contra insetos. Nesse caso, eles não dão muita informação. Tema de aprisionamento das nanopartículas, que não divulga no texto. Então, a área têxtil tem muita coisa de nanotecnologia sendo criada, é uma área bem interessante. Nanotecnologia na odontologia. Então, a gente tem que a odontologia desenvolveu nessa área resinas nanoparticuladas. Existem de dois tipos, nanométricas e nanoclusters, uma se agrupa e outra não, mas isso não é um detalhe, mas o interessante delas é que elas são mais resistentes à degradação. Então, uma resina tradicional dura menos do que uma resina com nanopartículas, né? E também ela traz um maior polimento e um maior brilho. E com questão a maior durabilidade, então quer dizer que a sua ida ao dentista pode ser reduzida e muito, né? Isso é interessante. E também foram desenvolvidos polidores com nanopartículas de diamante. Então, num espaço menor, a gente consegue agregar mais nanopartículas no mesmo polidor, e isso vai resultar num brilho maior. Então, é outra aplicação de nanotecnologia. Na nanomedicina, então a nanomedicina agora está muito forte. Esse é um dado do ano passado que eu trouxe, que no Brasil 100 mil pessoas morrem todos os anos por contaminação contraída em hospitais. Então, é contaminação por fungos e bactérias, aqui no caso, não estão falando de vírus. Então, foi desenvolvido um antimicrobiano composto por nanopartículas de prata e zinco, que eliminam esses fungos e bactérias, específicos de hospitalares, né? Então, as nanopartículas, elas vão entrar em contato com a membrana dessas bactérias,
vão liberar íons e vão afetar as funções respiratórias desses micro-organismos e impedir a sua reprodução. E esse material ele pode ser aplicado em diversas áreas, tanto lençóis, macas, colchões, travesseiro, tecidos em gerais utilizados dentro de um hospital, maçaneta, corrimão. Então, com esse material, se espera reduzir muito esse tipo de contaminação e evitar muitas mortes, né? Esse já é uma notícia que eu trouxe aqui da nossa comunidade mesmo, com certeza tem muitos trabalhos por aí sendo desenvolvidos, que é o que está na mídia agora, que é vacina contra o Covid-19. Então, tem cientistas nossos aqui da universidade trabalhando com o desenvolvimento de uma vacina, mas é uma vacina que utiliza nanotecnologia. Então, o que acontece? Eles estão produzindo nanopartículas que imitam os antígenos do vírus, e assim ativam um sistema imunológico imune contra a doença. Então, esse projeto ainda está numa fase pré-clínica. Eles esperam, dentro de um mês, ter um primeiro lote das nanopartículas prontas para inocular. Se bem que essa notícia saiu no dia 15 de junho, então, provavelmente, agora eles estão muito próximos dessa fase de inoculação. E o bacana que o pesquisador-chefe ressaltou sobre essa pesquisa é que o fato de eles estarem utilizando nanotecnologia, esse método utilizado, ele está proporcionando um baixo custo no produto final e podendo ser replicado em outras vacinas. Então, nanotecnologia não necessariamente é algo extremamente caro. Ele pode ser desenvolvido por um método muito simples, trazer economia, gerar um retorno rápido, fácil, e trazendo um benefício muito grande para a sociedade, como é o caso dessa vacina, né? Que se der certo, vai ser maravilhoso. Então, no geral, o que eu tinha de exemplos, que eu achei mais bacana, foi trazer exemplos do dia a dia para vocês verem como que a nanotecnologia está ativa no nosso dia a dia. Não é algo que está lá só numa indústria fechada, lá na universidade, num ou outro laboratório. Não, é no nosso dia a dia, em todas as áreas, como eu falei, a gente pode trabalhar com nanotecnologia, a gente pode inovar usando um material que a gente já tem, não é nada, vou criar uma coisa do outro mundo. Não, a gente pode pegar o material que a gente já tem, transformar ele num material nano, estudar as propriedades dele, ver o que ele traz de novo, o que ele pode ser, em que área ele pode ser benéfica. E é isso que a gente faz nessa área de florestal. A gente utiliza alguns produtos florestais em escala nano para aplicar em diversas outras áreas. Aí eu vou falar agora um pouquinho sobre a nossa área, tá? Então, basicamente, o que a gente trabalha de nanotecnologia na área florestal é celulose e lignina, justamente porque são os dois biopolímeros mais abundantes que a gente tem, né, renováveis e abundantes. Então, eles também, além de renováveis e abundantes, são biodegradáveis, né, e essas características deles, eles satisfazem a demanda da redução de impacto ambiental. Então, os consumidores cobram das indústrias redução de impactos, as indústrias buscam novos materiais renováveis, biodegradáveis, de menor custo, e isso faz com que a celulose e a lignina despontem, apareçam como promissoras para as mais diversas áreas. Então, a gente tem possíveis aplicações na indústria de papel, fármacos e cosméticos, produtos para construções, componentes de alimentos, embalagens, indústria eletrônica, elétrica, têxtil, biomedicina. Como o Douglas falou na semana passada, a gente não tem que ficar preso pensando assim, florestal. A área florestal é papel, celulose, painéis, madeira serrada. Não, a gente tem uma infinidade de possibilidades. A gente pode aplicar esses materiais em muitas áreas e agregando valor, trazendo um valor agregado muito maior. Então, só para a gente situar um pouquinho, né, celulose e lignina, a celulose, ela constitui a parede celular. As fibras de celulose estão ali. Então, quando a gente vai falar de nano, então dentro de uma fibra de celulose, ela é constituída por diversas microfibrilas, né? Então, quando a gente produz um material nano, a gente está desfibrilando essa fibra
e buscando as microfibrilas lá de dentro. E com relação à lignina, eu trouxe que elas se encontram na sua maior porção na lamela média, né, responsável pela estrutura do vegetal. E a lignina, ela possui uma cadeia altamente ramificada, aromática, fenólica, então são esses componentes químicos da lignina que têm interesse industrial para diversas áreas. Bom, falando um pouquinho de nanocelulose. Então, a nanocelulose, ela está, digamos assim, muito mais avançada do que a nanolignina. Já tem estudos já há algum tempinho. Recentes, mas já estão mais desenvolvidos. Então, existem dois tipos de nanocelulose. A primeira que eu trouxe para vocês é a nanocristalina. Eu confesso que eu nunca fiz esse tipo de nanocelulose, porque ela é obtida por hidrólise ácida ou enzimática. Então, é um processo mais demorado, mais caro, só que isso influencia na qualidade e estabilização das soluções. Então, esse tipo de nanocelulose, ela é muito apreciada por indústrias farmacêuticas e de cosméticos. Ela é uma nanocelulose com uma propriedade superior, mais cara também, né? Então, ela tem essa conformação de agulhas, também conhecida por nanowhiskers. Pesquisar na internet nano-whiskers, vocês encontram bastante coisa sobre isso. E já tem a celulose também nanofibrilada. Essa eu já fiz, essa eu já conheço um pouquinho melhor. Então, ela é obtida a partir de desfibrilação mecânica, tanto da polpa celulósica como de fibras de madeira. Então, ela tem essa carinha mais de... realmente como se fosse a fibra, como eu mostrei lá, a fibra de celulose, ela foi desfibrilada e obtemos diversas microfibrilas, nanofibrilas. Então, elas têm sim, essa é um nanomaterial, como eu falei lá no começo, defini, né? Então, ela tem a dimensão dela, o diâmetro em nanômetros, mas o comprimento pode ser até em centímetros, né? E essa nanocelulose, ela tem propriedades excelentes, assim, térmicas, mecânicas, ópticas, alta resistência, alta rigidez e um baixo peso. Então, ela tem já outras características diferentes da nanocristalina para diferentes materiais. Eu vou falar depois um pouquinho de como que pode ser aplicada. Então, eu falei aqui sobre a desfibrilação mecânica anteriormente. Então, eu trouxe para vocês terem a noção como que é feita essa desfibrilação mecânica. É através de um moinho. Então, ali no nosso laboratório de polpa da madeira, a gente tem, aqui na universidade, né, este moinho, o Massuco Sangil, no qual a gente faz esse processo de obtenção de nanocelulose e como que funciona. Então, aqui, deixa eu ver se vai aparecer, aqui dentro do moinho existem duas pedras. Uma é fixa e a outra é móvel. Então, a gente faz um ajuste dessas pedras para que o contato, não ocorra contato entre elas, mas o distanciamento entre elas seja o mínimo possível. Então, a celulose vai entrar aqui por cima, neste moinho, juntamente com a água, e ele vai sair aqui. Então, eu coloquei aqui que o número de passes pelo moinho é um fator importante no que diz respeito às propriedades finais. Então, tem trabalhos, eu trouxe aqui, essa imagem é da Potulski 2016, do trabalho de doutorado dela, mas eu trouxe aqui o trabalho dela, assim, é muito interessante quem quiser se aprofundar na área de nanocelulose, que ela trabalha justamente com isso. Ela mostra como o número de passes influencia nas propriedades finais da nanocelulose. Então, a gente já obtém nanocelulose a partir de 2 passes. Removeu o material daqui, colocou de novo lá, passou. Então, com 2, com 5, com 10, com 20, a cada passada do material pelo moinho, essa nano, ela é alterada. Então, a gente vai obtendo propriedades diferenciadas conforme o número de passes. Existe um ótimo, não quer dizer que se você passar 100 vezes vai ser um material excelente, não. Então, a Daniele Potulski, ela trabalha bem isso no trabalho dela, ela mostra depois como que esse material influencia na qualidade do papel, resistência, rasgo. Então, o número de passes realmente é algo
muito importante, que faz a diferença, é nanocelulose nanofibrilada. E aqui alguns exemplos de aplicação de nanocelulose microfibrilada, nanofibrilada. Eu trouxe a Membracel. Este é um produto que foi desenvolvido até por um professor da universidade aqui, que regenera a pele e acelera a cicatrização. Então, ela é feita de celulose e ela vai isolar o ambiente externo, tem poros para a pele transpirar. E a nanocelulose, ela pode entrar, nesse caso, atuando na liberação lenta de medicamento para dor, para cicatrização. Então, é uma opção de se utilizar a nanocelulose. Aqui eu trouxe uma embalagem, então a gente sabe que embalagens de papel, em geral, tem que ter uma alta resistência mecânica. Então, no processo de fabricação de embalagens, pode ser incorporado a nanocelulose. Em quantidades pequenas, já essa nanocelulose, ela consegue trazer uma alta resistência a essas embalagens, melhorando a qualidade delas, o valor agregado muito maior do material e o investimento não é alto, né? É algo relativamente simples de se fazer. Esmaltes utilizam celulose, nanocelulose, para aumentar brilho, durabilidade, cor, né? É algo bem interessante na área de cosméticos. Fraldas são utilizadas celulose fluff, né? Então, a nanocelulose também pode ser utilizada para absorção, né, melhorar, no caso, a absorção, e a fralda poder ser utilizada, ter uma durabilidade maior, ser usada por mais tempo. Então, também temos outras áreas que podem ser utilizada a nanocelulose, a área têxtil, a de cosméticos, como eu já falei, que é mais a nanocristalina, que é para cremes faciais, principalmente. Então, aqui a gente tem uma ampla gama de possibilidades de aplicação de nanocelulose, trabalhos muito interessantes sendo desenvolvidos a cada dia, é uma área que não para, está crescendo, e isso traz inovação para a nossa área, simplesmente a palavra-chave é inovação. E aqui eu trouxe uma notícia também bem recente, de uso de nanotecnologia, de nanocelulose, para essa fase que nós estamos vivendo de pandemia, né? Então, pesquisadores da UFPR utilizam nanotecnologia para desenvolver um desinfetante eficaz por mais de 12 horas. Então, eles sustentam o trabalho deles no fato de que desinfetantes não são eficazes por muitas horas, têm uma eficácia curta, um tempo útil muito curto. Então, eles veem esse material como uma possibilidade de substituir o álcool 70 ao combate do coronavírus e também demais vírus e bactérias, inclusive. E eles estão esperando conseguir uma longevidade desse produto de até 12 horas ou mais. Então, eles fazem o quê? Eles estão combinando nanopartículas de sílica com nanocelulose fibrilada. Então, a nanocelulose fibrilada, ela vai formar uma rede. Nessa rede vão ser aprisionados os biocidas e eles vão ser liberados lentamente. Então, é isso que faz com que o produto tenha uma vida útil maior. E o que é muito interessante para se esse trabalho der tudo certo, né, o que indica que está dando tudo certo, é a proposta de se utilizar para o transporte público, porque ele é um material transparente, que adere à superfície, rapidamente seca. Então, no transporte público tem muita área de contato, né? Todo mundo está pegando ali em todo momento. Então, vai ser um produto muito interessante, segundo eles, não vai ser muito mais caro que um álcool em gel. E pode trazer muitos benefícios e com certeza vai ser algo que a gente vai levar para a vida agora, né? Não é algo assim momentâneo. É algo que vai ser utilizado por muito tempo. Tem muito potencial. Então, esse é um grande exemplo aí de nanocelulose, coisa da nossa área sendo aplicada também no combate do coronavírus. E com relação às ligninas, então,
Lignina já é uma coisa mais nova, celulose já está mais avançado na área de nano, mas lignina não. Até pouco tempo atrás, lignina era visto simplesmente como um resíduo industrial que servia para queima e geração de energia. Ponto. Não se via o maior valor agregado nisso. Mas os estudos mostram o quê? Que a estrutura química da lignina ela é única, como, por exemplo, resistência e absorção a raios ultravioletas, alta rigidez, propriedades antioxidantes e outras mais. Então, a partir disso, a gente vê que existem outras aplicações, né, para a lignina, aplicações de maior valor agregado, na área de fármacos, de cosméticos, cosméticos como barreira UV, antimicrobiano, propriedades antioxidantes. Também na área de medicina, como um anticancerígeno. Na área química, como substituição parcial ou total de fenóis em adesivos. Isso significa simplesmente economia, que adesivos é uma parte cara da indústria. Aditivos, reforço de polímero, então ele tem capacidade de desempenhar o maior, aumentar o desempenho mecânico, né? E estabilidade térmica, além de propriedades de barreira dos compostos. Então, a lignina ainda está despontando. Mas a gente tem um exemplo de empresa que já investe em lignina, acho que finlandesa, é a Borregaard. Então, eles extraem da madeira do abeto a vanilina sustentável, que é feita de uma matéria-prima natural e renovável. A gente sabe que a vanilina, a baunilha, ela vem de uma orquídea, né? Uma orquídea específica, e é muito usada a sua fragrância, tanto para a área de alimentos, como bolos, sorvetes, mas também na área de cosméticos, perfumarias, cremes. É uma fragrância muito apreciada. Então, essa empresa, ela extrai da cadeia da lignina a vanilina e comercializa ela. Então, já é esse é um exemplo de uma indústria já desenvolvida nessa área. E eu trouxe aqui também as ligninas e nanopartículas de lignina para formulações fotoprotetoras orgânicas, que absorvem a radiação UV, tem propriedades antioxidantes e também tem uma propriedade interessante que é a insolubilidade em água. Então, pode ser que dure mais tempo, né, na água. Tem uma maior resistência. Então, esse, inclusive, é o objetivo do meu estudo do doutorado. Eu estou desenvolvendo formulações fotoprotetoras com nanopartículas de lignina e nanopartículas encapsuladas, nanoencapsuladas também, para diferenciar. E eu estou extraindo as nanopartículas, a lignina, né? Eu estou extraindo de eucaliptos. Então, é uma área que tem muito a ser estudado, tem algumas coisas, mas assim, nada na área florestal, é muito mais na área farmacêutica, alguma coisa assim, com materiais orgânicos, mas nada com árvore. Então, o meu trabalho, assim, ele é relativamente novo, muito interessante, mas fica aqui para instigar vocês a buscarem coisas novas nessa área. Tem muito que crescer, quem tem interesse, parte química, é muito interessante, muito bacana. E esperamos que dê certo, né? Consiga fazer uma formulação fotoprotetora que traga um valor agregado grande a um resíduo industrial, né? Porque eu trabalho com a lignina Clayson e a Kraft, que Clayson seria resíduo de serraria, madeira em pó, e a Kraft seria licor negro, extraído licor negro, a lignina. E o Douglas até falou um pouquinho na semana passada sobre essa usina deles de extração de lignina. Então, ano passado, essas duas grandes empresas brasileiras, a Klabin e a Suzano, elas falaram sobre
as plantas de extração de lignina em escala industrial que eles estavam desenvolvendo. Então, tanto uma quanto outra empresa está investindo nesta área, eles estão vendo a lignina como um grande potencial para gerar novos produtos, para trazer um valor agregado para esse que é um excedente industrial. A lignina Kraft bem ou mal é um excedente industrial. E na área de nano, então pode ser produzidas uma ampla gama de produtos a partir dessas ligninas que estão sendo aí estudadas e desenvolvidas dentro das indústrias também. Então não é só a universidade que está estudando isso. As indústrias estão vendo o potencial, estão indo atrás, é uma área nova, tem bastante coisa para ser feita. Então é o que motiva trazer uma inovação para a nossa área. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, pessoal. Eu espero que eu tenha trazido alguma coisa de novo, que tenha dado alguma visão para vocês diferente, que tenha sido interessante. E eu estou aberta para as dúvidas. Tenho meu e-mail também, quem quiser me escrever, ter mais detalhe de alguma coisa, de pesquisa, pode ficar à vontade. Certo? Muito obrigado, Marina, pela excelente palestra, né? Trouxe diversos exemplos aí de aplicação da nanotecnologia. Muito interessante essa pesquisa também. Sucesso para ti. E quem tiver perguntas, podem enviar. Aqui já tem uma pergunta da Andressa. Mas antes eu quero avisar que o link de presença, né, da palestra já está disponível no chat. Então, Marina, eu vou passar a pergunta da Andressa aqui. Ela perguntou o seguinte: Marina, tem diferença entre espécies na qualidade da nanocelulose, nanolignina, de cada uma? Qual espécie é mais usada? Tem diferença. Nanolignina tem diferença em tudo. Tem diferença na espécie. Se você usar um eucaliptus, e usar um outro tipo de eucaliptus, já tem grande diferença, sendo o mesmo processo. Se você, então, mudar a espécie, do eucaliptus para um pinus, tem muita mais diferença. O processo influencia, a planta influencia. Na nanocelulose, eu já não vi tanta diferença assim. Tem diferença, mas não é tão gritante como na lignina, porque a lignina a gente vai buscar a estrutura química dela. Então, mudou a espécie, mudou o processo, mudou totalmente a estrutura química que a gente obtém. Então, o material é novo, é totalmente diferente. Isso que é o legal da lignina, e é o difícil da lignina. Sim. A professora Silviana Rosso, que é a nossa professora aqui em Tecnologia da Madeira, ela perguntou: quanto à nanocelulose, qual é o melhor pinus? Qual o melhor, pinus ou eucalipto, para papéis? Eu creio que o melhor seja o pinus, por causa da resistência mecânica que ele vai conferir depois para o material, né? No caso dos papéis, para aumentar a resistência de papéis, no caso, né? Eu imagino que seja isso, aumentar a resistência. Pinus é o mais indicado, né? Entendi. Aqui tem, não sei se tu consegue ver o chat aí, tem bastante gente te parabenizando ali. A professora colocou aqui com as fibras atreladas. Ela colocou complementando a pergunta dela. Com as fibras atreladas? Isso. Bom, eu vejo também o pessoal fazendo misturas. Utilizando uma mistura de pinos e eucaliptos, porque vai depender também dos passes, quantidade de passes, então daí você vai incorporar o seu papel, vai fazer os ensaios, né, de resistência, mas eu vejo muito trabalho mesmo com pinos. Beleza, respondido então. O professor Ricardo está divulgando outra palestra aqui que vai ter no YouTube do Mata Nativa, né? Que é o mercado de carbono e os desafios das consultorias na área. Vai ser hoje às 5 horas, ele disponibilizou o link aí no chat. Que nem você falou, eu sou redatora do blog Mata Nativa. É um blog muito interessante, pessoal. Tem muita coisa boa, material gratuito disponível para download. Quem trabalha na área de inventário, de licenciamento, é muito bacana. Muito interessante. Eu já fiz parte de um curso lá deles também, é muito bom.
O software Uhum. também é excelente. Então, pessoal, Sim, e podem... tem agora o último software, o 4, disponibilizado gratuitamente para teste, quem quiser. Aham, sim. Pessoal, podem mandar as perguntas, então, aqui no chat. A gente tem mais alguns minutinhos. Uhum. Gostaria de parabenizar todos os engenheiros florestais antecipadamente, né? Que domingo é o dia do engenheiro florestal. Então, parabéns a Exato. todos os engenheiros florestais aí que nos acompanham. Sim. Ah, que bom, tô vendo que o pessoal gostou. Eu acho que eu consegui Sim, não, foi muito trazer interessante, informações novas e bacanas. com certeza. Porque o meu interesse era mostrar que a nanotecnologia não é nada do outro mundo, é uma coisa simples, relativamente simples, que está ao alcance, a gente consegue fazer com materiais simples, equipamentos que a gente tem à disposição na nossa universidade, e explorar as propriedades desses nanomateriais é o que a gente tem que fazer agora, tem que estudar e buscar inovar com o que a gente tem ali. Sim, com certeza. Agora a engenharia florestal tem que buscar inovar, né, cada vez mais, independente aí da tecnologia. É isso que a gente vem tentando mostrar aí ao longo das nossas palestras também, né? Bastante tecnologia Uhum, aplicada. A professora isso aí. Silviana perguntou qual é a tua orientadora. Quem é? A minha orientadora agora de doutorado é a nossa vice-reitora, a Graciela Bolzon de Muniz. Respondido, então, professora. Uhum. O Paulo perguntou aqui, tem algum estudo sobre blindagem com nanocelulose na UFPR? Blindagem. Blindagem, exatamente, com esse termo eu não conheço. Mas assim, eu vejo trabalhos agora, não sei se é o termo blindar, mas é usar nanocelulose para fazer filmes protetores para alimentos. Então, esses filmes vão fazer com que o alimento se mantenha por mais tempo, de uma forma boa para ser consumida, né? Porque ele permeabiliza passagem de ar, principalmente. Não sei se é isso. Né? Também é Paulo, na área de alimentos, né? Não aham. é muito na minha área. Sim, Paulo, se tu puder complementar mais a tua pergunta, que daí... Ah, tá, ele colocou aqui, ó. Uso de resina para blindagem de carro. De carros, não tenho conhecimento se tem alguma coisa do tipo na universidade. Tá bom. A professora Silviana falou que a tua orientadora também foi a orientadora dela. Ela é maravilhosa mesmo. A professora Graciela é ótima. Graciela e a Silvana, minha orientadora também. Se tiverem mais perguntas, pessoal, podem enviar. A gente tem uns minutinhos ainda disponíveis. Uhum. O link de presença já foi disponibilizado aí para vocês. E já recebi umas quantas respostas. Aqui, mais uma pergunta da Manuela. O valor dos produtos que serão feitos pelos nanomateriais é tão mais alto do que se utilizado somente a lignina ou a celulose? Então, tem alguns trabalhos nessa área, os trabalhos que eu vi com a nano sendo feita a partir daquele moinho que eu mostrei para vocês, que é um processo mecânico. Então, o que o pessoal pega muito no pé é que esse processo seria caro, mas não pelo equipamento em si, mas pelo uso da energia elétrica, porque energia elétrica é cara. Então, se for pensar em transformar isso em algo industrial, numa planta industrial, o que eles mais pegam é que seria um processo caro, inviabilizaria por causa da luz. Mas eu já vi alguns estudos, até teve uma menina que defendeu no começo desse ano, ali na universidade, ela fez um estudo sobre isso, né? Então ela conseguiu mostrar que não inviabiliza, não se torna assim um produto tão mais caro por causa do gasto de energia elétrica. Só que a gente tem que pensar que vai ser um produto realmente de valor agregado a partir do momento que a gente adiciona essa tecnologia, a gente está agregando valor ao produto, porque a gente está trazendo propriedades melhores para eles. Mas também a gente pensar que, por exemplo, numa embalagem, a gente vai fazer um reforço dessa embalagem.
é pouco material que vai ser adicionado ali para conseguir uma propriedade bem superior do que aquela embalagem sem o material nano adicionado. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Entendi. Respondido, então, a Manuela também comentou, né, que tem a questão do custo-benefício e agradeceu pela resposta. Tá, aqui tem mais uma pergunta da Débora. Primeiro ela começou agradecendo, né, parabéns pela palestra. E aí ela colocou, Marina, a UNB com a Embrapa desenvolveu o nanocomposto CRIO A32, que é um biofertilizante à base de carbono, que pode ser aplicado nas plantas e que funciona como um carreador, potencializando a captação de energia, o transporte de substâncias, redução dos defensivos agrícolas, entre outros fatores. Vocês possuem pesquisas relacionadas? Então, eu em específico, não, o pessoal que trabalha ali comigo no laboratório, não. Eu estou mais nessa área. Eu, na verdade, agora acho que sou a única ali que está trabalhando com nano, e eu estou trabalhando com nano mais na área química e farmacêutica, né? Tentando desenvolver uma formulação fotoprotetora. Mas eu já vi trabalhos nessa área, eu acho que é uma coisa muito válida, porque a gente nano encapsula, né, os biofertilizantes, eles se tornam de liberação lenta, e isso reduz a nossa ida ao campo, economiza, né, o material também que é distribuído de forma mais homogênea. Então, eu acho que é uma área que tem muito a crescer também, Com certeza. que é muito importante. O Igor que colocou que a palestra foi excelente e que estudos com nanomateriais e celulose são muito interessantes. Pena que está longe ainda da realidade da maior parte dos estudantes. Realmente acaba sendo isso, né? É verdade. Eu mesmo só fui conhecer esse mundo de nanotecnologia, nanocelulose, nanolignina na pós-graduação. Durante a graduação, eu nunca ouvi falar nada. Eu me formei em 2013 e saí de lá, fui trabalhar, como falei, um pouquinho, e quando eu voltei, que daí eu acabei conhecendo a minha orientadora e a gente se conversou um pouquinho e eu embarquei nessa ideia. Mas realmente, e estava sendo alguns estudos ali nossos começando a ser defendidos nessa área. Então, acho que para o pessoal da graduação, de agora que vai começar a ser uma coisa mais recente. recente e falada, mas ainda está longe mesmo do que precisava ser. Sim. Aí teve muitos agradecimentos, o Paulo mesmo colocou aqui, muito obrigado pelo conhecimento, a Débora também, muito obrigado, que amou o assunto. E realmente é um assunto bem diferente, né? A gente não tem tanto acesso a isso aqui, a pesquisa voltada a isso é muito interessante. Parabéns mais uma vez aí pela... Imagina. Então, eu também vou avisar, né? Quem quiser buscar um pouquinho mais, eu falei na apresentação sobre a tese da Daniele Potulski, que é de 2016, é de nanocelulose, é muito boa. E eu tenho, por enquanto, né, publicado a minha dissertação de mestrado. Então, procura Marina Stigar Lopes, 2018. Tem no site da nossa pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Beleza, muito obrigado, então. Então, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode se encaminhar para o final, então, da nossa palestra de hoje. Na semana que vem a gente dá continuidade, na próxima quarta, às 10 horas. Vou enviar mais uma vez aqui o link do formulário e a palestra de hoje vai estar disponível no nosso canal do YouTube depois também. Então, a gente avisa vocês assim que ele estiver disponível. Eu acho que não temos mais perguntas, então, Marina. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram, que perguntaram, né? Estão contribuindo com o nosso evento. E é isso, sigam participando e obrigado aí por nos acompanhar. Obrigada, pessoal, foi ótimo. Então, até mais. Até.